Essas regras de nomenclatura biológica, elas hoje são chamadas também de regras de nomenclatura científica. Por quê? Porque na verdade lá no começo nem se usava para tudo que é tipo de ser vivo. Na verdade se usava para aquilo que se estudava na época, que era planta e bicho. Então inicialmente era chamado regra de nomenclatura zoológica, passou para biológica, hoje é científica, porque é para qualquer forma de vida. Então o que acaba acontecendo é que o Linneu disse assim, bom, já que nós vamos escrever um nome e eu posso utilizar em qualquer lugar do mundo, qualquer cientista pode utilizar, esse nome científico ele deve seguir algumas regras, alguns parâmetros. Não dá para escrever de qualquer jeito, porque se eu falar da espécie A aqui no Brasil, lá na Europa, qualquer país da Europa tem que usar também da mesma forma, para garantir que daqui a pouco eu não estou criando um remédio a partir de um determinado tipo de veneno de animal e lá estão achando que é outro animal. Você tem que saber exatamente qual é a espécie para não criar uma coisa errada. Então, o que acaba acontecendo é que essas regras, elas são regras básicas, assim, mas são importantes para garantir que o mundo científico fala a mesma língua. E aí, obviamente, não daria para utilizar uma linguagem como, por exemplo, o alemão, porque isso favoreceria só os cientistas alemães. Não dá para utilizar uma palavra como, por exemplo, do inglês, porque favoreceria só as línguas, né, inglesas, ou só os países que falam inglês. Então, o que acaba acontecendo? Eles criaram uma linguagem, ou utilizaram uma linguagem, que na verdade não ia criar problema, porque nenhum país mais fala. Quem quiser falar de forma científica vai ter que escrever desse jeito. Ou aprender como se escreve esse nome, para garantir que todo mundo, no mundo inteiro, pode usar a mesma linguagem sem haver prejuízo para ninguém e também nem vantagem para ninguém. Para isso, o Linneu escolheu uma língua que não existe mais nenhum país que fala, que a gente considera como uma língua morta, que é uma língua que não tem acréscimo de palavras. Significa, não vai aparecer palavreado novo, não vai ter gíria, não vai ter novas expressões idiomáticas, então é aquilo ali. Essa língua que foi escolhida é uma língua antiga, que é a língua mãe de várias outras linguagens, que foi o latim. Então, todo o nome científico deve ser escrito sempre em latim ou então latinizado. Aí vai ter umas formas de latinizar isso aí, quem estuda vai saber como escreve. Segundo, quando a gente vai escrever então no inglês, no português é latim. Segundo, quando a gente vai fazer a nomenclatura científica, ela sempre deve ser a nomenclatura binomial. É que nem a gente, tem que ter nomes e sobrenomes, não tem só o João. Tem o João de alguma coisa, não tem só o Pedro, tem o Pedro de não sei o quê. Então, nesse caso, a nomenclatura binomial, ela pode se transformar em nomenclatura trinomial ou trinominal ou até tetranominal. Pode acontecer. Nesse caso, o binomial significa que vai ter que ter uma palavrinha, que é a primeira palavra do nome científico, que se refere ao gênero, e a segunda palavrinha, que é o nome da espécie mesmo, o nome específico ou chamado de epíteto específico. Então a grande questão é a seguinte: quando a gente escreve um nome que tem dois nomes, uma nomenclatura binomial, a primeira palavrinha do nome científico sempre é o nome do gênero e é mais importante. Cada vez que vai se escrever, se escreve com letra maiúscula. Isso já ajuda a identificar quem é o gênero no meio do nome científico. Segundo, quando a gente vai escrever o segundo pedacinho, a segunda palavrinha sempre é com letra minúscula. Isso ajuda a identificar a gente, pra gente, né, o que é o nome científico. Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, né? Por exemplo, esse aqui. Zea maíz. Nesse caso aqui, isso aqui é o nome científico do milho. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, nós vamos ter primeiro pedacinho da palavra ali do nome, né? Letra maiúscula é a palavra que se refere ao gênero. Segunda palavrinha, letra minúscula, é aquela que se refere ao epíteto específico. Então, a gente já consegue identificar até por que forma está escrito aquilo ali. Considerando isso, então, o que acaba acontecendo é que a primeira palavra que vier em maiúscula sempre é o nome do gênero. A primeira palavra que vier em minúscula sempre é o nome do epíteto específico. E o conjunto, a primeira mais a segunda, é que forma o nome da espécie. Sempre tem que ter as duas, pelo menos. Só que, mas e se eu não sei qual é a espécie daquele gênero? Aí fica ZASP. A gente não precisa saber todas as espécies. Então, quando a gente não tem certeza de que espécie está se falando, só conhece o gênero, vai ficar assim, ZASP. Que significa alguma espécie desse gênero que a gente conhece. Não sabe qual, beleza, mas sabe que é alguém daquela espécie. Ou então, quando a gente já falou de várias espécies,
que pertencem ao mesmo gênero, aí tu pode abreviar lá Z ponto mais, que significa, ó, já falei daquele gênero antes, então é o mesmo. Então significa a mesma coisa, desde que ele já tiver sido escrito anteriormente, então significa que aquele Z ponto é alguma coisa que já apareceu. Só que nesse caso, o nome binomial pode virar um nome trinominal, que é com 3 nomes, né? Se aparecer, vou dar um exemplo simples, qualquer coisa que aparecer com letra maiúscula se refere ao gênero, qualquer coisa que aparecer com letra minúscula se refere à espécie, né, ao epíteto específico. Então, por exemplo, nomes trinominais. Se a gente tiver uma nomenclatura trinominal, vou pegar o exemplo mais clássico, que é o nosso nome científico mesmo, que é quando a gente tem, por exemplo, o nome da espécie humana, né? Que é o Homo sapiens sapiens. Nesse caso aqui, ó, o que acaba acontecendo? Nós temos a primeira, que é com letra maiúscula, segundo, a primeira com letra minúscula. Então nós já sabemos que a primeira com maiúscula tem que ser o nome do gênero. Aí nós vamos para a segunda palavra. Essa segunda palavra, ela já vem com minúsculo, então é alguma coisa que se refere ao epíteto específico. Então esse é o epíteto específico. E aí, a outra palavra também está com minúsculo. Se a outra palavra também está com minúscula, significa que ela se refere a alguma coisa do epíteto específico, ou seja, uma coisa dentro da espécie, que nós vamos chamar de subespécie. Então, quando acontece isso aqui, como nós estamos trabalhando com um nome científico e ele não é escrito na tua linguagem corrente, que é o português, por exemplo, o que acaba acontecendo é que esses nomes científicos eles têm que estar em destaque. Significa que eles têm que estar escritos de uma forma diferente para a gente saber que tu está falando no nome científico. Essas formas diferentes que vem escrito vão ser entre aspas, ou sublinhado, ou em negrito, ou em itálico. Então o texto sempre tem que trazer isso. É obrigatório escrever assim. Então, o que acaba acontecendo? Aqui, a minha maneira de escrever normalmente vai ser assim, com letras separadas. Então, quando eu comecei a escrever os nomes científicos, eu comecei a escrever de outra forma, com outro tipo de letra. Isso é uma maneira de destacar. Um destaque chega. Segundo, aqui eu coloquei ainda sublinhado. O SP é a única coisa que não vai sublinhado. Então aqui, ó, botei já com um nome diferente, com a escrita diferente, ou poderia ter sublinhado. Mais importante, é um sublinhado para cada palavra. Não é um sublinhado inteiro para todas as palavras, porque aí significa que é uma coisa só. Então, na verdade, o gênero vai com o seu sublinhado, o epíteto com o seu sublinhado e a subespécie com o seu sublinhado. Às vezes, a gente pode ter a presença, por exemplo, aqui no meio, de um subgênero, que é uma coisa dentro do gênero. Como vai ser um subgênero, então vai ter o seu sublinhado e vai ser uma palavra escrita com letra maiúscula ainda, para identificar que se trata de um nome científico, para dizer que alguma coisa pertencente ao gênero. Então a gente deve cuidar o seguinte, suponhamos que a gente tem, vamos pegar uns nomes científicos aleatórios aqui, por exemplo, esse aqui, ó, Salix nigra. Ou ainda, Salix frondosos. E ainda um terceiro tipo, Quercus nigra. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 espécies diferentes. Só que essas espécies diferentes, elas têm umas coisas em comum, né? Entre duas delas, das duas primeiras, nós temos o mesmo gênero e temos epítetos específicos diferentes. E entre a primeira e a última, nós temos gêneros diferentes, mas epítetos específicos iguais. A gente deve lembrar o seguinte, que entre a primeira, essa espécie 1, 2 e 3, entre a espécie 1 e 2, a gente tem mais parentesco. Como é que eu sei disso? Bom, eu sei porque se elas têm gênero igual, tudo dali para trás é igual, né? Tipo, se é gênero, então é a parte da família, a parte das ordens, a parte das classes, a parte dos filhos e a parte do reino. Tudo igual, idêntico, a gente tem certeza, porque a gente tem aquele sistema de classificação que a gente acabou de ver. Agora, e dali para frente, do gênero para frente? Ah, dali para frente eu não sei. Daí alguém pode pensar, tá, mas essas duas aqui têm a mesma espécie. Mas não têm a mesma espécie. Porque para ser de mesma espécie, obrigatoriamente elas têm que ter o mesmo gênero e o mesmo epíteto específico. Tipo a gente, espécie humana, teria que ser Homo sapiens e Homo sapiens. Aí tu tem 2 indivíduos da mesma espécie.
Sendo assim, eles têm maior grau de parentesco quando tiver gêneros iguais do que quando tiver epítetos iguais. Na verdade, essa última palavrinha aqui, ó, ela serve para identificar alguma característica da planta, do bicho, né? Nesse caso, nigra significa negro, que é enegrecido, escuro, preto, né? Então, o que acontece? Significa que, esse aqui é uma planta que tem a raiz preta, esse aqui é uma planta que tem a folha preta. Não quer dizer que elas são muito parentes por causa disso, só porque tem uma coisa preta. Então, quando acontece isso aí, essa última palavra ela é um identificador de quem é um indivíduo do grupo. Agora, o gênero, nesse caso, identifica o gênero, depois identifica a família e assim por diante. Então, por isso que as plantas, nesse caso são plantas, 1 e 2, elas têm maior grau de parentesco. Ainda é importante lembrar, 2 indivíduos só reproduzem, só podem acasalar se eles tiverem mesmo gênero e mesmo epíteto específico, é Homo sapiens com Homo sapiens. Nós, por exemplo, pessoas, só podemos reproduzir como pessoas. Não dá certo com peixe, nem com galinha, nem com cavalo. Por quê? Porque nós somos de espécies diferentes. Nesse caso, a gente entra numa ideia chamada de conceito biológico de espécie, que diz que 2 indivíduos só podem reproduzir se eles pertencem à mesma espécie, se eles deixam descendentes férteis, se eles vivem num grande grupo e acasalam aleatoriamente. Aí, beleza, somos da mesma espécie. Se não, isso não funciona. Então, considerando isso, a gente sabe que 2 indivíduos, para poderem acasalar e ter filhotes, só se tirou um nome científico bem igualzinho. Então, um exemplo simples e bem importante, que é isso aqui, ó. Homo sapiens sapiens, que é o nome da espécie humana atual. Mas nós temos um anterior a gente, que é o nosso último parente do passado, chamado Homo sapiens neanderthalensis. Nesse caso aqui, quando a gente tem esse Homo sapiens neanderthalensis, a gente tem gênero, igual, beleza, um bom grau de parentesco. Significa que tem família, ordem, classe, filo e reino igual. Depois, sapiens, epíteto específico, igual. Então, o que acaba acontecendo? Nós somos da mesma espécie. O que nós temos de diferente, então, entre o Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens neanderthalensis? É isso aqui, ó. É a subespécie, que é do primeiro tipo, e a subespécie, que é do segundo tipo. Só que se a gente tem indivíduos que são de mesma espécie, porque tem mesmo gênero e mesmo epíteto específico, eles podem reproduzir. Então significa que lá no passado, quando coexistiram Homo sapiens sapiens e Homo sapiens neanderthalensis, houve algum acasalamento entre eles. Então, esse tipo de classificação aqui, em subespécie, é muito comumente chamado por vários cientistas que tratam de classificação como raça. Então, a raciação, que é a formação de pequenas diferenças dentro da mesma espécie, ela seria a formação de subespécies, tipo assim, raça de cachorro, né? Pinscher, Shih Tzu, Doberman, Rottweiler, né? Labrador, todas essas raças são todas dentro de uma mesma espécie, por isso que eles conseguem acasalar. Existe fluxo de genes e eles acabam tendo mistura genética, por isso que eles ficam tão diferentes. Só que quando a gente entra na parte de genética, Linneu já não tinha mais essa noção. Então, uma classificação taxonômica proposta por Linneu para nas características físicas dos indivíduos. Quando a gente começa a falar de caracteres genéticos ou evolutivos, a gente entra dentro de um outro assunto que a gente vai ver numa outra aula, chamado de sistemática ou filogenética.